O vereador Matheus Wesp, juntamente com os colegas Renato Tchequer, Roberto Gabriel Tozon e Ronaldo Rosa, acaba de protocolar um projeto de lei. A intenção é incluir a disciplina de Educação Moral e Cívica na grade curricular das escolas municipais. Pela proposta, a matéria terá como base o texto da Constituição Federal, do Código Eleitoral Brasileiro e da Lei Orgânica do município. Ela deverá ter 1 hora-aula por semana em dia e horário estabelecido pela escola. Conforme Matheus Wesp, a educação moral e cívica está apoiada nas tradições nacionais e tem como finalidade a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores éticos da nacionalidade. Sou da opinião de que nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos e, consequentemente, nós que somos brasileiros precisamos criar dentro do ambiente escolar um apreço maior pela nossa nação e pelas coisas próprias da nossa terra. Por quê? Afinal, como eu disse há poucos segundos, nós não conhecermos bem o Brasil, o que é o Brasil, aquilo que constitui a nossa nacionalidade, os valores e símbolos da nossa pátria, como iremos amar, defender, proteger e buscar construir um Brasil melhor. Fica até difícil construir um espírito cívico, um espírito cidadão em pessoas que não possuem conhecimento mínimo daquilo que forma a nacionalidade brasileira. E posso citar as coisas mais simples e óbvias, como, por exemplo, a dificuldade de jovens, crianças, adolescentes, de saberem até mesmo qual o real sentido do 7 de setembro ou do 20 de setembro, ou quando que o Brasil se tornou independente, ou em qual ano, por exemplo, foi promulgada a nossa primeira Constituição, ou outorgada a primeira Constituição, ou quando, por exemplo, o nosso hino foi constituído, qual a diferença do hino da independência para o hino nacional. São valores básicos que nós, muitas vezes, em nosso tempo, fomos cultivando e que ao longo do tempo tais valores foram se perdendo, pelo menos para as novas gerações. E nós não iremos construir um país que pressupõe uma unidade política e um conjunto de valores morais e cívicos unitários e homogêneos se nós não ensinarmos aos jovens quais são esses valores. Então, por isso, o objetivo dessa disciplina é ensinando, é claro, a divulgar os valores da nossa Constituição, da Lei Orgânica do município, do Código Eleitoral, alguns princípios básicos que todo cidadão brasileiro deve saber. É uma obrigação moral do brasileiro conhecer isso. O vereador Ronaldo Rosa também assinou o projeto e lembrou que teve a disciplina na escola. Para ele, moral e cívica se aprende quando é criança. A gente está vendo aí na nossa sociedade que a perda de valores, está vendo a perda de amor à nossa pátria, ao respeito aos poderes constituídos, ao respeito ao próximo, ao respeito ao bem comum, ao respeito social. E essa matéria trabalha justamente isso, né? Educação moral e cívica. Vai trabalhar todas essas questões em sala de aula e a gente ensina quando é criança, né? Depois de adulto, muito difícil, né? Tem casos, mas são raros, muito difícil de aprender depois de adulto. Então, a gente quer que esse ensinamento volte a ser dado às crianças, que com certeza nós vamos ter cidadãos melhores no futuro. Roberto Gabriel Tozon também é coautor da matéria. O parlamentar acredita que é importante valorizar a pátria, os símbolos e as tradições. Conforme os anos foram passando, as décadas foram passando, isso foi se perdendo. Nós, brasileiros, não temos na nossa raiz o patriotismo que às vezes outros países têm, outras pessoas têm pelos seus países. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode até fazer uma comparação do amor que a gente sente, nós gaúchos, pelo nosso estado, e das pessoas, dos outros cidadãos de outros estados, né? Que sentem pelos estados deles, a identificação com a bandeira, o orgulho gaúcho. Aqui no Rio Grande do Sul, poxa, não precisa ser Semana Farroupilha, não precisa ser nada disso, a gente vê o orgulho que o gaúcho sente em falar que é daqui, em falar que é gaúcho. Nos outros estados, raramente a gente vê esse tipo de enaltecimento, né? Todas essas questões. Agora, eu acho que em âmbito nacional, temos um país muito grande, enfim, mas é muito importante nós resgatarmos isso. Antigamente tinha a matéria nas escolas, né? A educação moral e cívica foi criada no final da década de 60 como disciplina obrigatória nas escolas de todas as etapas e modalidades do país pelo então presidente Arthur da Costa e Silva durante o regime militar. Com o passar dos anos, o ensino foi flexibilizado e em 1993, Itamar Franco a extinguiu por não considerá-la parte de um regime democrático.
De qualquer forma, os proponentes do texto explicam que a ideia não é retroceder. E muitas pessoas criticam ou criticavam a existência de tal disciplina porque ela foi ensinada em um período que o Brasil vivia um estado de exceção ao Estado de Direito. Nós vivíamos regimes autoritários, né, de exceção à ordem legal constituída, e, de certa forma, tais disciplinas ficaram meio que com uma pecha negativa. Mas isso tão somente pode partir de uma pessoa que não tenha real conhecimento do que se tratava a disciplina de educação moral e cívica. Afinal, o civismo ele continua ao longo da história brasileira, independente de, porventura, estados de exceção à ordem jurídica que tenham ocorrido. Afinal, o Brasil, antes da exceção ao Estado de Direito, que podemos afirmar que existiu em alguns governos, por exemplo, de matiz militar, continuou existindo. O Brasil já existia e continuou existindo e não vai deixar de existir. Então, esses valores cívicos devem ser de conhecimento de todos a todo e qualquer momento, não apenas em determinados momentos da história. E se porventura algumas pessoas buscaram deslegitimar o passado autocrático e autoritário desses regimes por meio da exclusão dessas disciplinas do currículo escolar, procederam de uma forma totalmente equivocada, porque na verdade acabaram afastando muitas pessoas que talvez até pela existência de um regime autoritário já estavam afastadas da cidadania brasileira, acabaram afastando ainda mais por não possibilitar criar um apreço e um amor pelas coisas da nossa pátria, enfim, pelos valores cívicos que constituem a nação brasileira. Não acredito que seja retrocesso, acho que a gente tem que pegar as coisas boas das outras gerações e continuar aplicando, né, para que as nossas gerações futuras, até a própria minha geração que não teve nada disso, se orgulhe de onde nasceu e pense um pouco mais na população, nas pessoas, na sociedade que o cercam e não nesse mundo tão individualista que a gente vê por vezes, né? Claro que muitas pessoas talvez possam até ter preconceitos com relação ao projeto, mas eu garanto que não há nenhum problema, por exemplo, de viés autocrático ou político-partidário por detrás desse projeto, e para isso basta tão somente olhar e ler a íntegra do projeto para perceber que o objetivo é tão somente de melhorar e civilizar as nossas crianças, porque a escola também é um ambiente de formação, ou pelo menos